Senhor esteja convosco. Estamos no quinto e último domingo da Quaresma. Celebramos o amor que Jesus nos tem. Ele ama-nos tanto que quis ficar connosco. A cada sábado ou a cada domingo, nós queremos lembrar-nos disso. Vamos preparar o nosso coração para celebrar o amor de Jesus. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria, mas no espírito de amor, levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação da humanidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutei a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos. A voz da minha súplica. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Eu confio no Senhor. A minha alma espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor. Mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o poder da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou um amigo sepultado há já 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse Marta: acredito, Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e turbou-se, pois perguntou: onde o pusestes? E responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram. Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia talvez ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. E respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: e não te disse que se acreditasses tu verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu de mãos e pés enfaixados, com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, ao ver o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Estamos diante de uma catequese batismal. Ou seja, os 3 domingos da Quaresma que nós estamos a viver, 3º, 4º e 5º, são catequeses. Catequeses que, no início da Igreja, quando os cristãos se começaram a organizar como comunidades, eles faziam nas semanas antes dos adultos que se estavam preparando para o batismo se batizarem. Então, no domingo 3º tivemos a história da Samaritana, com o tema da água viva. A semana passada tivemos a história do cego, com o tema da luz. E esta semana temos o tema de Lázaro. Temos Lázaro com o tema da vida. Água, luz, vida. São símbolos batismais. Se repararmos, fazemos muitos batismos aqui. Há sempre água, há sempre o círio pascal, que é a luz, e há sempre uma vida nova que aquela criança assume, porque começa a pertencer a uma nova comunidade neste mundo. Além da comunidade humana, ela tem uma nova comunidade que pertence, uma nova vida que ela assume a partir daquele dia, que é a comunidade dos cristãos. Hoje fala-se da vida, mas estamos diante de uma morte. A morte de alguém da comunidade. Esta família é uma família muito curiosa, se repararem. É uma família constituída por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Não há pais, não há filhos, não há maridos nem esposas. Existem 3 irmãos. Só por aqui a gente percebe que esta história é construída inicialmente porque o que estas irmãs e este irmão representam é a comunidade cristã. Nós somos uma comunidade de irmãos.
Aqui todos somos iguais, não há pais nem filhos, todos somos irmãos como cristãos na comunidade cristã. Então, esta comunidade cristã acabou, nesta altura, acabou de perder um irmão e tem que lidar com a morte. Uma pessoa que morre e os cristãos tiveram que lidar com a morte naquela altura. E interrogavam-se e queixavam-se a Deus e faziam aquilo que nós fazemos nas nossas próprias vidas. Mas afinal, Deus, se tu és Deus, podes tudo, porque é que não resolveste este problema? Vejam a atitude de Marta. Se tivesse estado aqui, terias feito alguma coisa e o meu irmão não teria morrido. A atitude de Maria ficou amuada, sentada em casa, nem sequer foi receber Jesus. Quando soube que ele vinha àquela comunidade, nem sequer foi receber o diz cá. Maria ficou sentada em casa. Estava tão zangada com o nosso Senhor, porque não fez ali um milagrezinho de curar o irmão e pedir que ele morresse, que nem sequer foi ter com ele. Portanto, estão aqui duas reações que nós temos diante de Deus perante as situações que a vida nos traz. Às vezes, a gente queixa-se a Deus: porquê a mim? O que é que eu te fiz? O que é que isto está a acontecer? Outras vezes, a gente fica abalados e zangados com o nosso Senhor porque Ele não fez o que a gente queria. Estas irmãs representam aquilo que são as nossas reações normais diante das situações da vida. Representam isso mesmo. Parecem crianças amuadas porque pediram algo aos pais e os pais não lhes deram. E eles ficaram amuados. Nunca vos aconteceu vocês pedissem alguma coisa dos vossos pais e eles não vos dessem? Já vos aconteceu? Qual é a vossa reação? Ficam felizes? Ficam felizes? Ficam amuados, não é? Zangados. Porquê é que eu não me deu isto? Eu sou tão bonzinho na escola, eu faço tudo o que ele manda, eu queria isto e não me deu. Fala serviço. Com Deus fazemos a mesma coisa. Somos antropomorfismos. Nós passamos para Deus aquilo que fazemos uns com os outros. Estas irmãs fizeram isso. Porquê é que o nosso Senhor Jesus não impediu que Lázaro morresse? Para nos dar a maior lição deste domingo. É que Deus não tem que impedir a morte, porque isso faz parte da lei da vida. Jesus também morreu. Ao vir ao mundo encarnar no corpo, ele teve que assumir as leis próprias do corpo. O corpo morre. E ele não quis impedir para as pessoas não pensarem que Deus faz magia no fim da vida e as pessoas deixam de morrer. Ele não quis impedir. Disseram-lhe, antes de Lázaro morrer, que ele estava doente. Jesus não foi lá, não fez caso disso. Quando ele foi lá, ele já tinha morrido há 4 dias. Para dizer que Deus não interfere na lei da própria natureza que ele criou. Então ele cria uma natureza e depois vai interferir, mudando as suas próprias leis. Não faz. É para morrer. Porque faz parte da lei da vida. Agora, ele vem-nos dar uma outra ideia muito mais revolucionária que estas irmãs não tinham percebido ainda. É que morremos neste corpo, mas ficamos vivos para sempre. Porque os judeus nem sempre acreditaram que a gente voltava à vida. Marta diz isso. Ó Senhor, eu sei que no fim, quando toda a gente morrer, haverá uma ressurreição. E Jesus o que é que diz? Quem acredita em mim, nem sequer morrerá. Esta é a novidade revolucionária de Jesus. É que quem acredita em mim, nem sequer morrerá. Eu digo isso muitas vezes nos funerais. A própria pessoa está assistindo ao seu funeral, porque já está numa dimensão nova, já está ali à volta, a ver quem chora, quem ri, quem está ali a fazer um frete, quem não está. Está ali à volta do seu corpo, espiritualmente. E isso é verdade, que a gente morre e ressuscita. Jesus diz isso, voltamos à vida automaticamente. Tal como aconteceu com Jesus, não esperou 3 dias para ressuscitar, ele não morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Jesus morre e diz assim o texto: expirou, quer dizer, voltou o espírito, voltou à vida, automaticamente, imediatamente, voltou à vida. Voltou, entrou na nova vida. Portanto, o que aconteceu com Jesus acontece com todos nós. E ele pergunta a Marta, faz a mesma pergunta também nós. Acreditas nisto? O que é que Marta diz? Eu não sei bem se é assim, mas acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Portanto, porque tu dizes, eu acredito. Porque tu dizes, eu acredito. Este Evangelho deste domingo é importantíssimo para nós, para a nossa relação com Deus. O mundo teve e tem e terá bilhões de seres humanos. A morte bate a todas as portas. Deus não tem que interromper esse ciclo que faz parte da lei da vida. Portanto, nós não podemos buscar Deus para vir resolver coisas como se nós fôssemos únicos no mundo. O meu
meu pai. E os outros pais que estão doentes, os outros pais que morrem. O meu filho está doente, Deus tem que curar o meu filho. E os outros filhos que estão doentes e que morrem dessa doença, Deus não ia estar ali. Por isso é uma tolice da Igreja Católica ainda continuar a fazer santos à base de milhares de curas. Porque Deus não cura ninguém. Só os médicos é que cura, Deus não estudou medicina. Deus não cura, Deus dá-nos inteligência para a gente ir longe. Enquanto os homens vão buscando na ciência, vão descobrindo as curas que muitas vezes, há 50 anos havia muitas doenças que matavam e que hoje já não matam, porque são curadas, porque o homem foi aprofundando. A gente já tem inteligência para resolver os problemas, não precisamos que Deus nos venha resolver. E o que a gente não consegue resolver agora, daqui a 1000 anos será resolvido, daqui a 2000 anos será resolvido, ou daqui a 3000 anos, porque os homens são assim, sempre foram lutadores, sempre foram buscadores e sempre foram vencedores. E isto é importante a gente entender. Eu não posso buscar Deus para resolver os meus problemas, porque eu não resolvi o problema de nenhum dos seres humanos, porque eu não funcionasse assim. Deus não é assim. Eu tenho um irmão mais de 5 anos. E quando a gente foi criados, não havia essas maquinetas que nós temos agora, das Playstation, dos iPads, dos iPods, essas coisas. A gente brincava com coisas materiais. Não, houve uma mania de umas caixinhas que traziam, que eram uns puzzles. Quando a gente construía o puzzle, ficava um animal. Era o gosto do animal. Então, o meu irmão mais moço gostava imenso das caixinhas, tinha um fascínio por isso, meus pais compraram as várias. E eu levava imenso tempo a fazer aquilo. Eu ficava farto, à espera dele a fazer, e pegava aquilo que consultava no chão. Eu ficava feliz porque eu resolvia o problema. Não ficava doido e ia dizer à minha mãe que eu não tinha deixado de chegar até ao fim. Deus conosco é assim. Deus deve estar a olhar para nós e a rir das coisas que a gente ainda não resolveu. Já devia ter resolvido, mas Ele vai resolver. Não, porque Ele sabe que a gente vai chegar lá. E isso só nos faz bem chegar lá. Eu não tenho que ficar a resolver basicamente as coisas, porque eu não queria um Deus assim. Nós não queremos um Deus assim, que faça as coisas por nós. Nós somos capazes e vamos chegar lá. Temos a inteligência suficiente e a força suficiente. E é isso que Deus quer que a gente descubra. É isso que Deus quer que a gente descubra. Se os homens usarem a sua inteligência para o bem e não para o mal, vai muito mais longe do que imagina. Há muito para fazer ainda. Há muito para fazer. E isso compete a nós. Não é Deus que vai resolver, como Deus não resolveu aqui. Então depois, se a Bíblia diz que a primeira ressurreição da história foi a de Jesus Cristo, então a gente pergunta, Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? O que é que vocês acham? Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Não esqueçam que a Bíblia de São Paulo diz o primeiro a ressuscitar os mortos foi Jesus Cristo. Agora eu pergunto, Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Diz. Ressuscitou. Diz. Ressuscitou. Jesus foi o primeiro a ressuscitar os mortos. Agora eu pergunto, Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Não ressuscitou. Foi reanimado temporariamente o seu corpo, como os médicos estavam nos hospitais, porque ele voltou a morrer depois. Porque a primeira ressurreição para a vida eterna foi a de Jesus Cristo. Lázaro voltou à vida neste corpo, neste mundo. Para mais uns tempos. Pessoas pensavam a pensar, e faz um funeral da mesma pessoa, acho que a segurança do céu estava a pagar o seu funeral. Morrer outra vez? Pô, como é que vai ser? Fazer um funeral? Jesus não ressuscitou ninguém antes dele. Ele foi o primeiro a ressuscitar. As pessoas que acreditavam na palavra dele ficaram tranquilas. O que é que fizeram? Diz o texto final. Deixaram ir Lázaro, ou seja, deixaram que Lázaro fosse para a vida eterna, porque já tinha morrido realmente. Jesus, a palavra de Jesus foi tão forte, tão importante para eles, que aquelas irmãs ficaram tranquilas com a palavra de Jesus e pronto, deixaram o irmão morto e continuaram a sua vida neste mundo. Deixai-me ir, Jesus disse, deixai-me ir. Ou seja, quando acontece, não temos que nos queixar a Deus nem a ninguém, porque faz parte da lei da vida. Temos aqui, Jesus chorou, atenção, a morte não é brincadeira, custa imenso. Perder alguém que nós amamos não é brincadeira nenhuma. Jesus chorou também, era um amigo dele, mas deixou-o partir, porque ele confiou que Lázaro estava numa dimensão nova. Cheios de confiança, vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, dizendo: Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Senhor, eu creio, mas fortalece
Senhor, eu creio e nos fortalece a minha fé. Pelos eleitos que prepararam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados diante de nós, sejam sempre conduzidos pelo Espírito, oremos ao Senhor. Senhor, eu creio e nos fortalece a minha fé. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e os dê esperança, oremos ao Senhor. Senhor, eu creio e nos fortalece a minha fé. Por todos aqueles que entre nós estão em luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes dê o coração da sua paz, oremos ao Senhor. Senhor, eu creio e nos fortalece a minha fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deus esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, para nosso poder e salvação, e dar graças sempre em toda a parte, por Cristo, nosso Salvador. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro, como Deus eterno. Ele reanimou do túmulo. O padecido da humanidade faz-nos passar da morte a uma vida nova. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo.
De igual modo, no fim da ceia, como um cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, Senhor, da Igreja espalhada pelo mundo inteiro, tornai-a perfeita do amor, do acolhimento a todos, fiel a Jesus Cristo e à sua palavra, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos nós aqui presentes, as nossas intenções, o nosso agrupamento de escuteiros, com todas as suas famílias, os nossos familiares que estão na plenitude da vida. E recordamos Manuel Rezendes Figueiredo, José Cabral Reis, pais e sogros. Tenha misericórdia de nós, dá-nos a graça de participar da vida eterna com Maria, os apóstolos dos santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-vos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Cheios de confiança no amor que Deus nos tem, oremos como Jesus nos ensinou. Senhor,
Para isso somos todos nós convidados por este banquete, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus onipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, cuja palavra e o corpo comungamos. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Recordo que amanhã teremos às 5 da tarde a tal adoração mensal do Santíssimo que vai rodando por cada paróquia. Amanhã será na Matriz às 5 da tarde. A todas as pessoas que quiserem estar com o Senhor em adoração, das 5 às 6. Recordo que esta semana não há missas, vamos ter as celebrações da confissão com comunhão. Todas as paróquias vão ter celebração potencial, vão ter confissões individuais. Quem não puder ir a uma, pode ir a outra, como sabem, e cada um dos dias da semana haverá. Almadeira, na segunda-feira, às 18 horas, confissão individual, às 19 a celebração potencial. Mesmo na terça-feira em São Pedro, na quarta em Santa Bárbara. Na quinta, na Matriz, à missa da Santa Casa da Misericórdia, às 5 horas. Depois, às 18 horas, confissões individuais, para quem quiser. E às 19h30, teremos a celebração potencial comunitária com comunhão. O mesmo na sexta-feira, em São Espírito. Recordo que domingo e sábado é o domingo de Ramos, o domingo que inicia a Semana Maior da nossa fé, a Semana Santa. Se quisermos para a semana, podemos trazer ramos para serem benzidos aqui no início da celebração. Recordo também que vai haver um retiro para as pessoas mais velhas, a partir dos 60 anos. Será no dia 3 de maio, na escola secundária. As pessoas que estiverem interessadas em participar desse retiro, de 60 mais, podem inscrever-se em todas as paróquias, também aqui no aeroporto, até o dia 20 de abril. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Confiamos que Deus é a nossa luz e a nossa força, e em paz, e Ele nos acompanha.